Tá bom. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais um Journal. Hoje com a Ananda Lopes. Ananda, um prazer te ter aqui e pode começar. Prazer é todo meu, obrigada. Bom, meu nome é Ananda Lopes, eu sou aluna de doutorado do Dr. Ken Golub e eu sou aluna de doutorado do AC Camargo, mas eu tenho o Einstein como instituição co-participante do meu projeto de doutorado. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Single Cell Metabolic Profiling of Human Cytotoxic T-Cells. Não assustem, muita gente assusta quando a gente fala sobre metabólico, metabolismo e coisas do tipo. Vou tentar simplificar, porque eu sei que é uma coisa um pouco mais difícil. Bom, então, começando para entender mesmo o background de como funciona, qual que é a relação do perfil imunológico com o perfil metabólico. Então, falando das células imunológicas no geral, a gente sabe que as principais funções, as funções básicas, como migração, expansão clonal, secreção de citocinas e todas as funções efetoras, elas são coordenadas por um fenótipo metabólico. E não se assustem ao verem o mapa metabólico, porque muito do que a gente está vendo ultimamente, não é que ele não é importante, mas não é relevante a gente saber todos os passos da via, quem transforma em quem. É mais importante a gente saber quais vias estão mais predominantes em quais fenótipo imunológico. Então, qual via está mais relacionada com o perfil de ativação dos linfócitos ou com o perfil de imunossupressão de macrófagos e como que eles se relacionam. Explicando um pouco melhor sobre isso, então, falando aqui um pouquinho sobre a reprogramação metabólica. Então, quando vamos focar bastante em linfócitos T, mas aqui trazendo um pouquinho de linfócito B, quando eles estão no estado naíves e são estimulados via apresentação de antígeno ou reconhecimento de antígenos, eles sofrem uma reprogramação metabólica para poderem se tornarem inflamatórios, para terem um perfil mais ativado ou um perfil mais imunossupressor. E dependendo do perfil que esses linfócitos vão seguir, eles possuem um metabolismo predominante. Então, num perfil mais inflamatório, precisa ter um consumo de glicose muito alto para essas células proliferarem e terem sua função efetora, com menor oxidação, mas não excluindo a oxidação. E então, caracterizando um metabolismo mais anabólico, né, com mais geração de energia. Enquanto num metabolismo, num perfil mais imunossupressor, onde a gente tem mais células de memória, células reguladoras, macrófagos, M2, por exemplo, a gente tem mais um metabolismo catabólico, principalmente com a maior predominância da oxidação de piruvato e dos ácidos graxos. Bom, aqui eu trouxe justamente para a gente focar nos linfócitos T, entendendo os fenótipos metabólicos principais de cada célula. Então, aqui nessa parte de cima, a gente tem uma função mais inflamatória e ativada das células imunes, onde a gente vê que principalmente o fenótipo metabólico predominante é a glicólise. E nas células T efetoras, a gente tem, além da alta glicólise, a gente também tem um pouco de oxidação fosforilativa, metabolismo dos ácidos, dos aminoácidos e etc. Enquanto no perfil mais imunossupressor, a gente tem maior predominância da oxidação fosforilativa. Tá, mas por que é importante a gente entender o perfil metabólico dessas células? Entendendo essa reprogramação metabólica e como elas funcionam, isso é um alvo farmacológico muito importante para uma ferramenta de como influenciar um comportamento imunológico. Então, numa doença autoimune, a gente quer diminuir a inflamação, atuando nessa reprogramação metabólica, a gente consegue modular essa reprogramação. E também é válido para o tumor, onde a gente tem uma imunossupressão maior e a gente quer modular para um sistema imunológico mais ativado. Mas, atualmente, a avaliação do sistema imunológico junto com o perfil das células T, né, esse imunofenótipo, vamos aqui falar de linfócitos T, praticamente, se dá sempre de três formas, as principais formas, que é a espectrometria de massa, onde a gente avalia principalmente os metabólitos, o fluxo extracelular, que já é uma metodologia bem estabelecida, onde a gente avalia principalmente a glicólise e a capacidade respiratória das células. E
como a gente já está aqui no grupo principalmente, né? A gente já está bem conhecido, bem familiarizado com a oximetria de fluxo para identificar os fenótipos de linfócitos T. Mas lembrando que aqui a gente tem avaliações individuais. E isso é um challenge, é um desafio para o futuro, né? Para a gente identificar o fenótipo metabólico junto com o fenótipo celular. Então, como é que eu vou saber se uma célula T efetora TH1 está com um perfil metabólico X ou Y, se eu preciso fazer experimentos diferentes? Então, essa relação dos estados de diferenciação, de ativação com as vias metabólicas é um desafio muito importante. A necessidade de avaliação também desses metabólitos no material mais escasso ou também em tecidos tumorais é muito importante, e também a análise de um status no microambiente tumoral, entender como que elas se relacionam. Então, esses 3 pontos, então, todo esse fenótipo metabólico de single cell, entender cada célula, e também entender elas num todo, e com pouco material, traz a gente para o artigo de hoje, que é o perfil metabólico single cell dessas células citotóxicas. Bom, o principal metodologia que eles desenvolveram, ela se chama SCMAP, é um grupo de Stanford com o pessoal de Amsterdã, e eles desenvolveram uma metodologia que permite quantificar essas vias metabólicas de células individuais, ou seja, single cell, capturando o que eles chamam muito de reguloma metabólico, mas capturando esses metabólitos usando plataformas baseadas em anticorpo. E aqui a palavra-chave vai ser anticorpo. Então, ele vai determinar, vamos traduzir isso aqui, ele vai determinar o perfil metabólico das células, o perfil de regular uma atividade celular imunológica através de anticorpos. E ele vai quantificar por diversas formas, por transportadores metabólicos, enzimas metabólicas, a dinâmica mitocondrial e vários fatores. Então, simplificando, primeiro de tudo, ele pegou 110 anticorpos que já eram conhecidos e disponíveis para citometria de massa e para análise de imunohistoquímica e para o MIBTOF, que é uma avaliação tecidual também desse grupo, se eu não me engano. E eles fizeram uma triagem e chegaram no número de 41 anticorpos que foram utilizados em várias combinações para chegar nessa caracterização tanto imunofenótica, ou seja, TH1, TCD4, TCD8, NK, quanto metabólica. E aqui, mais do que cada um dos metabólitos, eu trouxe é importante a gente ver as vias que ele vai querer identificar. Então, ele vai identificar principalmente fermentação e glicólise, metabolismo de aminoácidos, de ácidos graxos, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, a dinâmica mitocondrial, a biossíntese celular e os fatores de transcrição e sinalização. Mas como ele vai fazer isso? Ele faz isso, então, através de anticorpos que vão marcar os alvos que eles avaliam, através de anticorpos marcados, conjugados com um metal pesado, que é a citometria de massa. Então, essa citometria de massa vai avaliar tanto no nível single cell, aqui principalmente no sangue periférico, a gente vai entender um pouquinho sobre isso, quanto no microambiente, ou no tecido. Aqui no tecido geral a gente vai explicar melhor também. Bom, então, como a gente viu, né, a importância das vias metabólicas para as funções dos linfócitos, das células imunes, foi avaliado como que essas células imunes podem ser representadas como que essas vias metabólicas podem representar as células imunes. Então, foram coletados sangue periféricos, e isso aqui foi o experimento base para começar a funcionar o SCMAP. Então, através da avaliação dos sangue periféricos, eles identificaram as linhagens de células principais que a gente tem aqui, ó. Células analíticas plasmacitoides, monócitos, neutrófilos, NK, CD4 e CD8. Eles fizeram isso utilizando 23 anticorpos relacionados com metabólitos e 22 imunológicos. E eles classificaram essas populações através do Flowsom, e eles viram as características metabólicas de cada célula. E aqui eu destaquei NK, CD4 e CD8, porque aqui ele mais destaca no texto.
E ele viu que a expressão média desses metabólitos em cada uma das populações. Então, ele viu principalmente que as células T, elas tinham, na ausência de antígenos, ou seja, elas não estavam ativadas, elas estavam circulantes, não estavam ativadas com a presença de antígenos, elas tinham um perfil metabólico que é recente. Elas não tinham altos níveis de proteínas metabólicas, elas tinham baixos níveis, com os níveis intermediários de proteínas do ciclo de Krebs e cadeia transportadora. Então, a gente viu que as células T e B que não estão ativadas, elas têm um perfil metabólico também de repouso, tendo uma conversa aí do perfil metabólico com o perfil da célula imune. Bom, então agora ele pegou, ele avaliou as células de 5 doadores saudáveis e ele falou: será que eu consigo caracterizar essas células imunes só com perfil metabólico? Sem nenhum perfil de linfócito, sem nenhum marcador de linfócitos T, CD8, CD4? Então, eu vou pegar só o que eu identifiquei agora de perfil metabólico e vou colocar para ver se eu caracterizo essas células, se elas se clusterizam. E ele viu que sim, então aqui só utilizando os metabólitos, ele viu que elas clusterizaram principalmente as células NK, CD4 e CD8. E que isso teve uma acurácia muito grande. Ele conseguiu identificar 95% a 97% das células TCD4 e TCD8. Mostrando, então, que tem essa avaliação que ele vai seguir, que é esse CMAP, para estudar tanto a regulação metabólica e a relação dela, para identificar o perfil fenotípico imune de cada célula individual, ele é muito robusto, ele é capaz, e mostra que as células imunológicas CD4, CD8 e NK, elas têm uma diversidade metabólica entre si. Até agora, tudo bem? Pode continuar? Pode continuar, Nanda, estamos aqui. Então tá bom, qualquer coisa pode me interromper. Bom, então, para entender se esses experimentos conversavam, ele fez, a partir de agora, uma avaliação comparativa entre esse experimento que ele propôs, que é o SCMAP, com um experimento já estabelecido e funcional. Então, vamos lá. Ele pegou células naive, células T de memórias, ele purificou de doadores saudáveis. Essas células ele ativou através da estimulação de TCR com anti-CD3 e anti-CD28. E como a gente viu, células linfócitos T ativadas tem um aumento da glicólise e fermentação e aumento do ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons. Para avaliar o perfil metabólico dessas células, ele seguiu, então, pelo SCMAP, que é a base, através da identificação de anticorpos por estometria de massa, mas ele também foi ver a avaliação das principais vias por aqui é o Seahorse, que é a avaliação de fluxo extracelular. Então, ele fez como se fosse um balanço, um controle, uma avaliação controle entre o que ele está propondo e uma já estabelecida. E agora ele vai comparar esses dois métodos. Então, primeiro ele vê que as células, os linfócitos T, quando ativados, no terceiro dia de ativação, tem um aumento muito predominante de GLUT1, que é um transportador de glicose. Lembra que as células ativadas precisam de glicose para funcionar, para proliferar, precisa de energia. E também maior utilização do ciclo de Krebs. O que é também visto aqui. Então, aqui, cada barrinha, cada porção é um dia de ativação, e vê que tem esse aumento durante a ativação do consumo desses metabólitos. Quando ele avalia o mesmo experimento, mas não pela avaliação do SCMAP, mas sim por aquela metodologia já estabelecida, ele vê que realmente tem esse aumento o ECAR é a acidificação do meio que representa a glicólise, então tem um aumento do consumo da glicólise durante os dias de ativação, e tem também um aumento da oxidação fosforilativa, que a gente viu que ela estava lá, ela é importante para a ativação do linfócito T, não tanto quanto a glicólise, mas ela também é importante. E quando ele avaliou ele fez uma comparação, uma correlação desses dois resultados que ele obteve por dois métodos diferentes,
ele viu que era uma relação super forte e muito válida. Então, o score que ele teve da avaliação da glicólise pelo SCMAP e o score que ele teve da glicólise pelo Seahorse teve uma correlação muito forte positiva. E isso também foi visto pelo score da respiração, que é a oxidação fosforilativa. Bom, e uma coisa legal que ele conseguiu ver por esses dois experimentos é como que a análise, como que após a ativação celular, essas populações TNAIV, elas iam aumentando a sua atividade glicolítica e respiratória dia após dia. E ele conseguiu ver essa correlação positiva do aumento dessa atividade celular com a ativação dessas células, mostrando que tem uma correlação muito válida entre a quantificação dessas vias glicolítica e respiratória pelo método proposto, que é o SCMAP, com a atividade do Seahorse, que é uma já estabelecida, demonstrando então que o SCMAP, ele tem uma capacidade de descobrir essa heterogeneidade de cada célula, single cell, essa heterogeneidade metabólica. Bom, então, lembra que lá no começo eu mostrei um gráfico de como que ocorre a reprogramação metabólica? Então, quando o linfócito ele é ativado, ele é reprogramado metabolicamente para seguir um fenótipo imunológico. E é o que ele vai avaliar agora, é como que essa reprogramação se relaciona com a atividade celular. Então, é o mesmo experimento, ele seguiu vendo através dos SCMAP e do Seahorse, e ele viu, avaliando 48 parâmetros metabólicos e imunológicos durante os dias de ativação das células TCD8 naive, principalmente, e ele faz um gráfico de pseudotime mostrando que tem um aumento dessa ativação, que as células elas vão clusterizando diferente de acordo com os dias da ativação. E quando ele vai inferir um eixo relacionado com a via metabólica, e eu não vou explicar aqui cada um desses gráficos, mas é mais para a gente entender que cada um desses gráficos e cada dia mostraram 3 pontos diferentes de como 3 pontos distintos dessa reprogramação metabólica. Então, num primeiro ponto, que é a aceleração, então quando a célula é ativada, ela está acelerada. Ela tem um aumento rápido de GLUT1 para um consumo alto de glicose, também visto pelo aumento do ASCT2, que também é um transportador de glicose. A célula entra no ciclo celular, então ela vai começar a querer dividir, ela começa a se diferenciar, e aí ele vê o aumento de síntese de RNA e ativação de resposta de estresse, que é esse segundo momento que ele observa. E ela diminui o consumo de glicose, mas ela tem um aumento da massa mitocondrial porque ela vai dividir. Então, a massa mitocondrial precisa aumentar para ir cada um para uma célula. Mostrando, então, como ele viu isso tudo pelo SCMAP, que é possível avaliar metabolicamente a diferenciação, ativação, diferenciação e a proliferação dos linfócitos T através das vias metabólicas. Aqui, o que ele quis avaliar é como que o potencial, eu coloquei em inglês, mas como que esse potencial, como que o tecido ele era capaz de influenciar como que a localização das células T, se elas estavam no tecido, se elas estavam no linfonodo, se elas estavam no sangue periférico, uma célula TCD8, se ela tinha diferença metabólica dependendo da localização. Então, foram utilizados aqui nesse caso 18 anticorpos para determinar o fenotípico celular e 27 metabólitos para avaliar a citometria de massa. Fizeram uma clusterização do Flowson, onde eles viram 10 níveis metabólicos diferentes entre as células TCD8, tanto do sangue periférico, do cólon de pacientes de doadores saudáveis. Avaliaram também CD8s de doadores com câncer de cólon e também de linfonodos. Nesse perfil mais as células CD8 da periferia, do sangue periférico, que era praticamente composto pelo por um cluster 1 e pelo cluster 5, eles tinham uma atividade metabólica mais baixa, quando comparado com esses outros.
E quando ele foi ver, principalmente o SCMAP3, que é esse aqui que a gente vê mais presente no câncer de cólon, ele vê que ele tem uma atividade metabólica mais alta, mostrando que ele tinha essa metabólica mais alta comparado com outros tecidos, como o sangue e o linfonodo. Bom, dessa forma, ele foi ver como que esses estados dessas 10 células, eles eram definidos de forma metabólica. E eles foram investigar as características imunológicas desses 10 clusters. E eles viram que aqui, principalmente, o SCMAP1 e 5, que são aqueles que estavam mais no sangue periféricos, que estavam em repouso, eles não eram positivos para o CD69, que é um marcador de proliferação de ativação celular bem estabelecido, e também não tinham baixo Ki67, que é o marcador de proliferação celular. Eles viram também que essa SCMAP5 era uma célula de memória, que ela tinha que ela era CD45RA negativo. Eles também viram que essa SCMAP9, que é a que estava mais presente também nos tumores, ela tinha um estado metabólico mais alto, mais ativado, representado por esses marcadores. Quando ele olhou com mais característica, com mais profundidade, a SCMAP3, que é aquela que a gente viu super expressa em pacientes com câncer de cólon, ele foi avaliar a expressão de PD1 e CD39, que são moléculas relacionadas com exaustão. PD1, como a gente já sabe muito bem, e o CD39, ele está responsável pelo que eu entendi, eu também não conhecia muito sobre ele, mas eu fui ver e ele é uma molécula que rouba, ele não deixa o ATP não deixa ter consumo de ATP, então ele leva a célula à exaustão. E ele viu que essas células SCMP3, elas tinham maior expressão desses dois marcadores, e dessa forma, essas análises mostraram a capacidade do SCMED de identificar estados metabólicos de populações menos robustas em amostras clínicas escassas, sendo que ele avaliou tanto no tecido quanto no sangue, em amostras que são mais difíceis de serem obtidas, e quando obtidas, elas não têm uma viabilidade tão boa. Elas não viabilidade, mas não têm uma quantidade tão boa. Bom, agora ele foi avaliar como que o metabolismo celular ele é influenciado no microambiente. O microambiente, aqui ele avalia no tumor, eu acho que é muito importante a gente falar que no microambiente tumoral, o metabolismo tanto das células tumorais quanto das células imunes, elas mudam muito, porque tem uma competição por nutriente muito forte. E aqui ele quis avaliar como que essas células estão no microambiente, que é uma coisa também muito que é mais complicado de avaliar, e ele quis avaliar baseando nessa técnica que ele propôs, através também utiliza com base no MIBTOF. O MIBTOF é uma forma de avaliação tecidual que avalia através de íons a captação dos metabólitos no tecido. Então, foram avaliados. Então, aqui ele pegou tantos anticorpos que já estavam padronizados pelo MIBTOF, mas alguns também estavam padronizados por imunistoquímica. E ele viu que essas marcações elas eram capazes de segmentar. Essas marcações, tá? Elas são single cell. Elas eram capazes de segmentar a estrutura do tecido em subtipos de linfócitos e também de células imunológicas, mostrando que além disso, como ele também marcou com marcadores metabólicos, ele conseguiu ver que tem uma diferença e tem uma associação do perfil imune com o perfil metabólico. Dessa forma, ele foi caracterizar, ele fez um enriquecimento espacial, está errado, contexto dependente, onde ele viu que ele foi entender como que estava o metabolismo de cada uma dessas células de acordo com a localização dela.
E ele viu que as células, por exemplo, nesse caso, ele viu que as células que tinham um glúteo aumentado, ou seja, que consumiam mais glicose, estavam mais próximas, independente da linhagem dessa célula, ou também do paciente. E ele conseguia ver essa organização espacial, onde as células que tinham, então, maior consumo de glicose, elas estavam mais próximas, e as células que tinham menor consumo de glicose estavam também mais próximas entre si. Isso mostrou que essa técnica que ele trouxe, ela é capaz de identificar essas regiões, em regiões distintas, que as células imunes, elas variam entre si. Então, pera, não é porque eu tenho infiltrado de célula TCD8 que está tudo bem. Algumas vão ter maior consumo de glicose, então será que elas estão mais ativadas? Outras vão ter menor consumo de glicose, então será que elas estão menos ativadas? Então, isso mostra como que no microambiente também tem uma polarização metabólica muito importante, que isso pode se dar através, como nesse caso foi avaliado no tumor, através da competição entre os nutrientes. Bom, como a gente viu, então, que tem essa competição e atrapalha essa competição do tumor, atrapalha na captura, o tumor ele precisa proliferar muito. E ele rouba a glicose mais para ele, tirando um pouco dos linfócitos. Por isso que os linfócitos também são vistos com um metabolismo mais baixo. E isso, em alguns tipos de câncer, já é mostrado como uma resistência à químio. Isso mostra como que tem um DAO da resposta antitumoral. Então, eles foram investigar como que as células tumorais modulavam diretamente as células imunes que estavam ali coladinhas com ela, aquelas que eles chamam de borda imune tumoral, a borda entre o tumor e a célula imune. E comparou essas com as células, o perfil metabólico dessas células que estavam coladinhas com o tumor, com células imunológicas que estavam mais distantes. E eles mostraram que as células que estavam mais perto do tumor, elas estavam mais polarizadas, que tinham um aumento de expressão de CD98 a SCT2, mas que isso mudava muito de um para o outro. Então, é até um pouco confuso aqui, porque ele mostra que as células que estão perto do tumor, elas estão com um metabolismo mais alto. Elas têm uma... Aqui dá para ver muito bonitinho, ó. Então, aqui em preto a gente tem as células tumorais, e em vermelho a gente tem as células que têm um metabolismo mais alto. E aqui a gente vê que as células que têm... Elas estão perto do tumor, elas têm elas estão mais... A distância é menor do tumor, quanto comparada com as células que têm um metabolismo mais alto, elas têm uma distância menor do tumor do que comparada com aquelas que têm um metabolismo mais baixo. Isso é muito estranho, é um questionamento que ele traz, porque eu acho que não era o resultado que ele esperava. Isso aqui foi visto em câncer coloretal, mas normalmente é visto ao contrário. Mas isso traz como é importante avaliar o microambiente e o perfil metabólico, principalmente para a administração de quimioterápicos. E um questionamento também que ele traz, porque essas células que estavam mais perto, elas tinham menos CD39 e PD-1. Isso mostra como que a exclusão específica de subtipos de células imunometabólicas dessa borda imunotumoral pode mostrar como que reflete a arquitetura do tecido. E traz um questionamento também como que a CD39 e o PD-1 ele está associado com a exaustão ou com a ativação, uma vez que tem muitos trabalhos que traz que o PD-1 ele não está ali só para causar exaustão, ele traz uma ativação também. Então, ele traz basicamente que é importante estudar o microambiente, mas não só dar nome aos bois como CD8, PD-1, e CD39. Também é importante estudar a guia metabólica daquela célula. Então, para concluir, ele traz, e para discutir, ele traz que o trabalho dele é muito importante para caracterizar. Aqui eu trouxe um tumor, mas um tecido biológico no total, ele é muito heterogêneo. E uma plataforma single cell, onde eu consiga caracterizar cada célula daquele tecido,
é muito essencial para um estudo mais detalhado e caracterizado e um estudo mais robusto. E através do SCMap, que é um trabalho baseado praticamente na detecção por anticorpos, é possível identificar de forma tanto do fenótipo imune, mas também de forma metabólica essas células desse tecido ou do PBMC ou de qualquer tecido biológico, amostra biológica. Além disso, ele fala um pouco sobre como que essa amostra como que isso pode ser adaptado para outras análises. Então, como ele fala que é uma avaliação baseada na detecção por anticorpos, que ela também pode, quando bem padronizada, ser utilizada para avaliação por histometria de fluxo e depois por sequenciamento de RNA-seq. Mas aqui eu trago um questionamento. Isso aqui já é o que é mais feito, o que é mais utilizado. Só que o ponto aqui é uma amostra escassa ou baixo número de células, porque se você tem baixo número de células, para você fazer esses experimentos é praticamente impossível. Nesse caso, você conseguindo identificar metabólitos e fenótipos no mesmo experimento, isso te possibilita muitas abordagens e reduz também o número de experimentos. E, além disso, um ponto muito legal é que compreender como que essas células funcionam para serem ativadas e a reprogramação metabólica proporciona que tenha uma reprogramação, uma intervenção no metabolismo, e ele traz aqui em 2 pontos. Seja na ativação por TCR e entender como que isso acontece, então uma intervenção aqui metabólica que permita uma alteração nessa ativação, e também na aplicação dos CAR-Ts. E, por último, ele traz sobre a parte do tumor que compreender essa borda imunitumoral e o perfil metabólico, além do fenótipo, ou além de células TCD8, TCD4, TH1, TH2, caracterizar e mostrar o perfil metabólico dessas células é muito importante e que ela pode trazer novas abordagens terapêuticas. E aqui eu tenho um exemplo muito interessante, onde tem alguns trabalhos que mostram que a resistência à imunoterapia em alguns tipos de câncer está relacionado com um perfil extremamente exausto dessas células por conta de hipóxia. Então, quando tem menos oxigênio e essas células não estão mais funcionando porque está em totalmente hipóxia aquele microambiente, não adianta você dar imunoterápica porque essas células não vão reativar. Elas estão metabolicamente exaustas também. Então, isso é uma abordagem terapêutica e um novo posicionamento, um novo pensamento que, através desse experimento, seria possível também de entender. E é isso, gente. Obrigada. Não sei se ficou claro, espero que sim. Parabéns, Ananda. Ficou claro. Ficou claro até demais. É um trabalho excelente e você apresentou muito bem, de uma forma muito didática. Ai, obrigada. Alguém tem perguntas, galera? O Mauro está aqui dizendo obrigado, parabéns. Só para avisar a todos que sim, fica gravado essa aula no YouTube tá ótimo. Einstein Connection, tá? Então, quem quiser reassistir ela, é só aguardar que ainda essa semana a gente posta lá no YouTube. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Fiquem à vontade. Espero que tenha ficado claro, porque o pessoal está sem dúvida. A dúvida que eu o Flávio está falando aqui, eles falam de exaustão? Sim, eles falam principalmente daquelas células do microambiente tumoral, que é as células que estão... Deixa eu conferir para não falar errado. Mas aqui, que as células na verdade, do PBMC, eles falam que elas são aquelas células do PBMC, a SCMP3, que foi visto principalmente em pacientes com câncer de cólon renal. Volta, esquece. Não é do PBMC. Eles viram a amostra de cólon retal, eles pegaram e viram a clusterização, 10 tipos de clusterização de acordo com o metabolismo. A mais predominante no tecido, que era a SCMP3, ela tinha maior expressão de PD1 e CD39, que é o marcador de exaustão. Nesse caso, ele deixa claro que é o marcador de exaustão.
E no microambiente, ele traz que aqui as pacientes, os tumores que tinham aquelas células metal-low, que eram as células com metabolismo mais baixo, que estavam mais longe, eles tinham o CD39 e o PD1 mais alto, mostrando então maior exaustão. Eles estavam mais longe da borda tumoral. Mas aí ele fala bastante que apesar, que apesar do CD39 e PD1 que estavam distantes e não conectadas com o tumor, elas estavam metabolicamente suprimidas em posição com aquelas que estavam mais perto do tumor. Aquelas que estavam mais perto tinham o metabolismo mais ativado. Mas aqui ele traz que pode ser que esse CD39 e o PD1 estejam... Ele quer falar, mostra a natureza ambivalente de usar essa palavra do CD39 e do PD1. Que, tipo, ela é caracterizada como exaustão, mas será mesmo que ali ele está fazendo papel de exaustão ou será que ela está ativa? Então ele traz esse questionamento, mas ele não responde nem na discussão. O Flávio agradeceu aqui. A dúvida que eu tinha, não era nem dúvida, na verdade, porque eu acho que isso foi respondido conforme se foi falando, era para entender mesmo esse objetivo que ele tinha de entender o perfil metabólico com o perfil do fenótipo, né? Uhum. Qual o objetivo de entender o perfil metabólico? Se tinha mudança, tipo, entre o perfil metabólico e o fenótipo, mas eu acho que isso foi respondido, né? Eu trouxe no cenário do câncer, porque é o cenário que eu trabalho, mas em diversos... vamos levar, então, para uma doença autoimune. Lá no comecinho, quando ele fala sobre... Aqui, ó, vou trazer esse slide aqui, ó. Mais fácil tirar da apresentação e pôr aqui. Peraí. Sai da apresentação, né? Uhum. Deixa eu... Aqui. Quando ele traz aqui, ó, essa parte de reprogramação metabólica, vamos vir aqui para a parte de inflamação. A gente vê que um sistema imunológico mais inflamado, então com macrófago M1, com células T efetoras, tem mais glicólise e mais glutaminólise. Isso que a gente vê em doenças autoimunes, por exemplo, em doenças que têm muita inflamação, uma artrite, algo do tipo. Se a gente entender que esse é o perfil dessas células, por que não, além de um imunoterápico, porque às vezes o imunoterápico não resolve apenas suprimindo. Entendendo a reprogramação metabólica e em que momento que ela aconteceu, lá quando a gente viu os dias de ativação certinho, é possível você entrar com alvos farmacológicos que vão impedir essa reprogramação, ou alterar essa reprogramação. Isso também é válido para uma imunossupressão, no câncer, por exemplo. Então, entender o perfil metabólico, ele traz muito mais respostas do que um microambiente tumoral. Às vezes a gente vê, por exemplo, o trabalho com câncer de mama triplo negativo. A gente vê, já é estabelecido que o aumento de infiltrado de linfócito está relacionado com resposta. Show! Mas aquelas pacientes que têm aumento de infiltrado e não têm resposta positiva? Será que é porque aquelas células estão metabolicamente... Aconteceu alguma coisa ali, não teve uma reprogramação metabólica? Ou até mesmo na circulação, será que as células das pacientes que não respondem ao tratamento, elas não tiveram essa reprogramação metabólica adequada? E eu acho que é isso que ele quer propor, é uma técnica, uma maneira de avaliar isso, porque assim, o Seahorse, ele é muito complexo e ele é caro. E o citometria de fluxo, a gente também sabe que é caro. Eu acredito que, assim, o que ele traz é uma forma de você avaliar numa amostra só, numa célula só, você consiga avaliar dois marcadores, tanto metabólico quanto fenótipo. E às vezes você consiga fazer isso só com o metabólico, não com... Como ele viu ali que o CD4 e CD8 se clusteriza pelo que ele marca, às vezes você não precisaria de você salva ali um marcador de linfócito do CD4, por exemplo. Excelente. Maravilha, Ananda, obrigada. Imagina. O Gabriel fez uma pergunta
Eles falam sobre uma possível relação da angiogênese com esse consumo e distribuição de glicose diferenciada para as células do microambiente? Não, nesse trabalho ele não cita angiogênese, mas é estabelecido e é bem falado que a angiogênese é quem compromete o microambiente tumoral, porque como a angiogênese tem a formação dos vasos toda bagunçada, o oxigênio não chega, não só o oxigênio, mas os nutrientes não chegam da forma como deveriam no tumor, o que não compromete os tumores porque eles dão um jeito de pegar e eles roubam esses nutrientes e oxigênio de outras células, mas as células imunes não conseguem se desenvolver naquele microambiente de maneira adequada, porque não chega nutriente suficiente para eles. Então, nesse trabalho ele não falou, mas é muito interessante essa abordagem também. Eita. Mais alguma pergunta, galera? Bom, acho que não. Flávio está agradecendo aqui. Foi excelente, Ananda. Sua aula foi excelente, muito didática. Obrigada por ter participado. Obrigada eu pelo convite. Daqui a 15 dias, nós nos encontramos aqui novamente às 11 da manhã com o Gabriel. Tá? Gabriel, prepare seu paper. E é isso, galera. Muito obrigada. Obrigada eu, gente. Bom dia para vocês. Tchau.